Mais uma vez, a gente está aqui trazendo essa palavra, né, uma palavra da parte de Deus, e hoje com um tema sobre milagre. Eu confesso para vocês que esse tema, durante um bom tempo, ele não foi algo muito fácil para mim. É algo que me trazia um certo desconforto falar sobre milagre. É algo que, no meu coração, eu não conseguia trabalhar esse tema de uma forma tão intensa ou de uma forma talvez tão transparente. É algo que dentro de mim pulsava, mas ao mesmo tempo me trazia esse desconforto. E quando a gente fala sobre milagre, né? Milagre, ele pode gerar expectativa, ele pode gerar esperança no coração de muita gente. Em contrapartida, também pode gerar frustração para muitas outras pessoas. Afinal de contas, quando a gente lê lá em Provérbios 13, vai dizer que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. A esperança demorada, tardia, ela enfraquece o coração. E quando a gente fala sobre milagre, algumas pessoas vivem algo na sua vida de expectativa por algo que vai acontecer e algo que às vezes está demorando muito para acontecer. Expectativa de uma cura, expectativa da restauração de um relacionamento, expectativa de uma porta de emprego, expectativa de que algo mude na vida dessa pessoa, e talvez isso já esteja perdurando por muitos e muitos anos na vida dessa pessoa. E a palavra de Deus, lá em Provérbios, diz que essa demora, ela enfraquece o coração. Ela deixa o nosso coração, algumas versões vão dizer que elas deixam o nosso coração doente. Então, irmãos, é incrível como a palavra de Deus, ela ao mesmo tempo que fala sobre essa esperança tardia que enfraquece o coração, nós também observamos em vários e vários textos, Jesus se apresentando para pessoas doentes, pessoas com algum tipo de problema, e ele chega para a pessoa e declara uma palavra de cura, e imediatamente aquela pessoa era curada. Então existe aí um paradoxo que a gente para olhar e fala assim, peraí, como assim? Por que Jesus fazia isso na vida daquelas pessoas, e hoje na minha vida isso não acontece de forma tão repentina assim, tão rápida? Irmãos, eu posso dizer para vocês que eu não sei te explicar. Eu posso dizer para vocês que isso é algo que, para mim, eu não tenho uma explicação. E eu falo para vocês por uma experiência própria. Experiência de que quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe que eu e a Rafaela tivemos um filho especial. E durante 24 anos da vida dele, nós oramos pela cura do Lucas. Nós oramos pela cura dele. Talvez, talvez não, com certeza, esse foi um dos motivos pelo qual isso mexia tanto comigo. Porque por várias vezes, eu e a Rafaela, assim, no quarto, a gente ajoelhado ali na cama, orando, pedindo a Deus a cura do Lucas. E a gente, na nossa fé, a gente orava com tanta certeza, com tanta convicção de que aquilo iria acontecer, ao passo que, em alguns momentos, a gente orando, parecia que o Lucas estava levantando da cama dele e iria adentrar pela porta do quarto, falando e andando, e como uma pessoa normal. E isso durou 24 anos na nossa história, e nós não presenciamos essa cura, esse milagre acontecendo na vida do Lucas. E quando a gente parava para falar, eu e ela, a gente conversava sobre essa questão do milagre, era algo que trazia um desconforto muito grande para a gente. Então a gente começou a buscar em Deus, a gente começou a tentar entender o que Deus queria ministrar no nosso coração a respeito de milagre. O que Deus queria falar para a gente a respeito de milagre. Que experiência é essa miraculosa? Que ação sobrenatural é essa? Que o dicionário vai dizer que é algo divino, algo que excede o natural, algo que transcende aquilo que é natural.
ou seja, algo sobrenatural. Que experiência é essa de milagre? E talvez a gente tenha vivido já alguns outros milagres na nossa vida, mas quando a gente busca algo muito específico, aquilo não acontece, a gente acaba não olhando para nada daquilo que aconteceu na nossa vida. A gente fica focado naquilo que não aconteceu. E é o que de fato acontecia comigo e com ela durante muito tempo. A gente presenciou muitos milagres. O milagre da restauração do nosso casamento, o milagre da restauração de porta de emprego, o milagre da restauração de um negócio. Muitos milagres nós vivemos. Mas o milagre da cura, nós não presenciamos isso, nós não vivenciamos isso. E o Lucas morreu, ele faleceu, e nós não vivenciamos esse milagre. Então nós começamos a buscar entender o que Deus queria falar conosco através dessa palavra. E quando eu falo hoje sobre milagre, eu consigo entender que milagre é muito mais do que uma cura. E esse é o tema da nossa mensagem essa noite. Milagre é muito mais do que uma cura. Nós às vezes ficamos preocupados e focados em olhar para algo sobrenatural, como eu falei aqui, enxergar na vida de alguém que tinha um câncer e foi curado, alguém que de repente era paralítico e voltou a andar, alguém que estava num estado terminal e ali foi restabelecida a saúde, alguém que estava morto e ressuscitou. Nós, quando pensamos em milagre, pensamos em coisas grandiosas aos nossos olhos. Pensamos em coisas que não conseguiríamos resolver de uma maneira que a medicina explique ou que os homens tenham alguma explicação para isso. E quando eu pensei nesse tema, o texto que me veio à cabeça foi lá em João. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui também no telão. João capítulo 5, versículos de 1 a 15. João 5, de 1 a 15. O texto diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca, começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que havia curado. Irmãos, essa é a leitura da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela possa encontrar hoje um lugar no seu coração, assim como também encontrou no meu, quando eu li esse texto. Contexto aqui: Jesus ele estava indo para Jerusalém. Enquanto Jesus caminhava para Jerusalém, para uma festa, Jesus ele se depara com um local. Esse local era
chamado de Tanque de Betesda. Traduzido, ele quer dizer Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia. Talvez até pela curiosidade do nome, Jesus tenha entrado naquele local. Jesus, ele, ao invés de ir direto para a festa, e possivelmente essa festa era uma festa judaica e uma festa de um ano novo. Dizem os historiadores que uma vez por ano o anjo descia naquele lugar e agitava as águas e ali havia cura. Então Jesus entra naquele lugar e ele vê aquela cena terrível. Aquela cena como a de um hospital lotado de pessoas enfermas. Uma emergência de um grande hospital. Um monte de gente ali doente, buscando a cura. Pessoas mancas, pessoas cegas, paralíticos e doenças de várias ordens. Pessoas estavam ali buscando a cura. E quando Jesus ele entra naquele lugar, ele olha no meio daquela multidão de doentes um homem que lhe chama a atenção. E quando ele olha para aquele homem, ele vai em direção a ele. E Jesus faz então uma pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Irmãos, diante de um cenário como esse, um monte de gente doente, várias pessoas ali com diversas enfermidades, como eu falei aqui, e Jesus me faz uma pergunta dessa para o homem: você quer ser curado? Aquele homem de repente podia perguntar: Jesus, está de brincadeira, né? Não, vim aqui só para olhar, vim aqui só para ver, estou de passagem, só queria ver o movimento das águas, vim aqui só ver o negócio, só. E aquele homem olha para Jesus e fala assim: eu não tenho ninguém que me leve lá. Quando a água começa a ser agitada, alguém chegou na minha frente. Alguém entrou lá e foi curado na minha frente. E o texto diz que aquele homem, ele estava ali há 38 anos. Ele estava naquele local há 38 anos. Não diz que ele estava doente há 38 anos. Provavelmente aquele homem estava doente há muito mais tempo. Essa festa, como ela acontecia uma vez no ano, provavelmente aquele homem tinha alguém que o levasse até lá, deixasse ali naquele momento. Ele ficava alguns dias até que a água fosse agitada, alguém fosse curado, e depois ele retornava para sua casa. Possivelmente num estado de miséria, possivelmente dependendo de ajuda de outras pessoas para poder sobreviver. E Jesus, quando se depara com aquele homem e faz a pergunta, imediatamente Jesus cura aquele homem e manda que ele pegue a sua maca e ele ande e ele sai dali curado. Esse é o contexto dessa história. Milagre, muito mais do que uma cura. Mas Leandro, como alcançar esse verdadeiro milagre? Como alcançar esse verdadeiro milagre? Qual é esse milagre verdadeiro? Como que eu faço para conhecer esse milagre? O que você está falando? Primeira coisa que a gente aprende nessa história aqui: para alcançar o verdadeiro milagre, precisamos perseverar. Irmãos, o texto vai dizer lá no versículo 5, como eu falei aqui, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos aquele homem peregrinava naquele local. 38 anos aquele homem buscava a cura. 38 anos acreditando que ele seria curado. Ele não desistiu de buscar. Ele perseverou. Ele sabia que havia ali um movimento naquela água. Ele sabia que a esperança dele estava naquele lugar, apesar da sua limitação, apesar de saber que ele estava ali competindo com outras pessoas para chegar primeiro naquele tanque e receber então a sua cura. Aquele homem não desistiu. Aquele homem enxergou que ele precisava se manter firme naquele propósito de buscar a sua cura. Durante 24 anos, eu orei pelo meu filho. Durante 24 anos, eu não deixei de clamar pela cura do Lucas. Irmãos, qual é a cura, qual é o milagre que você tem buscado na sua vida?
Talvez você já tenha desistido do seu milagre. Talvez aquilo que você tenha buscado ficou enterrado lá atrás, no seu passado. Você deixou para trás e falou assim, está demorando muito, não dá mais para mim, isso não é mais para mim, e esqueceu. Certa vez eu conversava com uma amiga minha, e ela deve estar com seus 46 anos hoje, solteira, já teve alguns relacionamentos, e ela virou para mim e falou assim, eu desisti de casar. Eu desisti de casar. Essa história de construir família não é para mim. Eu acho que isso aí para mim já era. Eu falei, que isso, menina? Você nova. Linda. Deus tem um plano para a tua vida de casamento e você está aí deixando isso de lado. Será que realmente Deus não tem mais esse sonho para você? Ou será que você deixou para trás essa história? Irmãos, quantas vezes nós enterramos sonhos que Deus nos deu? Quantas vezes existem situações na nossa vida que foi palavra de Deus para você? Deus falou para você, olha, eu vou fazer você prosperar nessa área aqui, eu vou te apresentar uma pessoa, eu vou levantar você como um pastor, uma pastora, e você enterra esse sonho. E você fala, está demorando muito, isso não vai acontecer, deixa isso para lá, acho que foi coisa da minha cabeça. Irmãos, esse homem ele não desistiu, esse homem ele perseverou, esse homem não deixou para trás. Esse homem, ele olhou para aquele texto lá de Provérbios e ele entendeu que o texto não terminava assim, Provérbios 13, 12. A esperança que se retarda ou que demora, deixa o coração doente. Mas, existe um mais. O anseio satisfeito é árvore de vida. Olha que coisa linda. Quando Deus ele realiza um milagre na nossa vida, aquilo se torna árvore de vida, esperança para outras pessoas. Irmãos, não desistam daquilo que é o seu milagre. Qual é o seu sonho? Qual é o milagre que você precisa na sua vida? É um milagre financeiro? É um milagre familiar? É a volta do seu filho para casa? É você ser curado de um vício que você tem? Pornografia, droga, bebida, cigarro. Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Qual é o milagre que você veio buscar aqui hoje? Não desista do seu milagre. Não desista, aquele homem estava há 38 anos buscando. E talvez você esteja aí há 38 dias e já desistiu. Talvez você esteja vivendo algo na sua vida e você fala assim, chega, para mim não vai dar mais. E abandonou. Mas naquele dia, aquele homem, ele teve um encontro com Jesus. E aquele encontro mudou a sua história. O milagre chegou para ele. Não perca a oportunidade de encontrar-se com Jesus. Não perca a oportunidade de encontrar com aquele que visita a casa da misericórdia. Não perca a oportunidade naquele que tem prazer em nos abençoar. Não perca a oportunidade de viver o milagre e ser uma testemunha daquilo que Deus pode fazer. Muitos de vocês que estão aqui hoje já presenciaram um milagre acontecendo na sua vida, ou na sua família, ou no seu casamento. Eu conheço muitas histórias aqui dentro dessa igreja de milagres. Milagres. Eu olho para a vida de alguns e falo assim, só um milagre para poder estar aqui hoje. Só um milagre. Então eu quero te dizer que Deus continua fazendo milagres. Jesus continua fazendo milagres. Não desista. Não desista do seu milagre. Seja perseverante. Continuando aqui o texto. Para alcançar o verdadeiro milagre, reconheça as suas limitações. Olha o que diz lá no versículo 7. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Quando eu li esse versículo aqui, versículo 7, eu fui ler o versículo 6 e falei assim, mas espera aí, que estranho. Jesus olhou para aquele homem que estava deitado e perguntou para ele assim, você quer ser curado?
E aí o homem responde assim: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a levar lá na água. Enquanto eu penso em levantar, alguém já levantou, já foi. Jesus não perguntou para ele qual era a dificuldade dele. Jesus perguntou para ele o seguinte: você quer ser curado? Essa foi a pergunta. E eu, num primeiro olhar para esse texto, eu olhei e falei assim: esse homem aqui, ele está com uma autocomiseração. Ele está olhando para ele e falando assim: eu sou um coitadinho, Jesus. Olha, enquanto as pessoas têm aqui alguém para levá-los lá na água, eu estou aqui, eu não tenho ninguém para me levar. A água vai ser movimentada, mas eu estou aqui. Eu não posso, eu não consigo, para mim não dá. Eu comecei a olhar a fundo, eu falei assim: não foi essa a pergunta de Jesus para ele? Mas uma coisa eu enxerguei na resposta desse homem: ele reconhece a sua limitação. Ele reconhece que ele sozinho não conseguiria ir, apesar dele não conhecer Jesus, apesar dele não saber do que Jesus era capaz de fazer. Ele responde assim: olha, dentro da minha limitação, Jesus, eu não consigo ir lá. Eu tenho um problema, eu não consigo avançar. Eu não consigo chegar lá. Esse milagre, para mim, é muito difícil. Chegar lá naquela água lá, olha, Jesus, para mim não dá não. Irmãos, é isso que nós precisamos: reconhecer a nossa limitação. Reconhecer que nós não somos capazes de avançar sozinhos. Reconhecer de que chegar até a água, e aqui quando ele fala de chegar até a água, aí me vem à memória: quem é a água da vida? Jesus é a água da vida. Ele estava diante da fonte de água da vida, mas ele ainda não conhecia Jesus. E quando ele olha para aquele momento ali dele, para aquela situação, ele está olhando para aquilo que os olhos dele conseguiam enxergar. Ele olha para o tanque, ele olha para a água que está lá dentro, mas essa era a limitação dele, era o que ele conhecia. Milagre para ele era no tanque, milagre para ele era mergulhar naquela água primeiro. Ele não conhecia Jesus, então ele reconhece, eu não consigo, para mim não dá. Irmãos, a pior coisa que tem é você conviver com alguém, é você lidar com alguém que não sabe reconhecer as suas fraquezas, não reconhece as suas limitações, não sabe olhar para dentro de si e falar assim: isso aqui eu não sei fazer, isso aqui não é para mim. Sabe aquela pessoa que quer abraçar tudo, que acha que sabe tudo? Você chega para ela e fala assim: olha, eu vou viajar para tal lugar. Para tal lugar? Já fui. Lá você vai fazer isso, isso e isso. Você vai no restaurante tal, você conhece a praia tal. Você, tem até o telefone aqui do barqueiro que você pode procurar lá. Sabe tudo. É o tudólogo. Sabe de tudo. Se você conhecer, chegar para ele e falar assim: olha, eu vou comprar um carro. A melhor marca é essa, esse modelo, do ano tal, câmbio tal, compra. Sabe tudo. Sabe de tudo, é incrível. É uma pessoa que não olha para dentro dela e fala assim: bom, isso aqui eu não sei, isso aqui eu preciso buscar ajuda. E para a gente viver o milagre, a gente precisa reconhecer que nós não podemos. O primeiro passo para você viver o milagre é você reconhecer a sua limitação, é você entender que não dá para você fazer. Milagre não é algo humano, milagre é algo divino, só Ele pode fazer. Milagre é algo que depende dEle e não de mim, não depende de você. Esse homem sequer sabia quem era Jesus, ele sequer sabia com quem ele estava falando, e ele reconhece que ele precisava de algo mais. Nas palavras dele, ele está dizendo assim: Jesus, para mim é fim de linha. Eu venho aqui, olho para isso tudo, mas está difícil. Está difícil para mim. Essas pessoas todas aqui têm expectativa de descer nessas águas, mas quando eu olho para essas águas aqui, para mim, eu acho que vai ser complicado. Irmão, olha para a tua vida. Olha para a tua situação, para onde você precisa de milagre. Coloca isso diante de Deus e fala assim: Senhor, essa área aqui da minha vida não dá.
Eu já tentei, já bati. Há 38 anos eu venho aqui nesse lugar, Jesus. Há 38 anos eu estou aqui. Há 38 anos eu tento entrar nessa água, mergulhar nessa água, mas não estou tendo resultado. Você faz um concurso, e aí você bate lá na trave, não foi aprovado. Aí você estuda mais, aí não foi aprovado. Aí você tenta de novo, não foi aprovado. Você precisa reconhecer a sua limitação. Colocar diante de Deus, fazer a sua parte, estuda, se capacita, mas coloca diante de Deus e fala para Deus, olha Deus, eu preciso de um milagre aqui. Eu preciso de um milagre. Tem gente que vive uma vida financeira completamente conturbada, já tentou de tudo, já fez daqui, já fez dali. Meu irmão, você precisa de alguém que te oriente financeiramente. Mas às vezes você precisa de um milagre na tua vida. Talvez você esteja precisando de um milagre no seu casamento. Você já procurou a psicóloga, você já fez um aconselhamento pastoral, você já tentou várias coisas na sua vida. E nada mudou. Você precisa de um milagre. E aí você precisa reconhecer a sua limitação. E aí você precisa reconhecer que sozinho não dá. Você precisa dele. E hoje você está diante dele. Daquele que é a fonte de água viva. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que derrama o milagre. Aquele que pode levantar Lázaro depois de 3 dias já morto, fedendo. Aquele que pega a menina que já estava morta e ressuscita. Aquele que está aqui nessa noite. Aquele que está aqui nessa noite e que deseja restaurar a sua vida. Que deseja fazer o maior dos milagres na minha e na sua vida. Terceiro, para alcançar o verdadeiro milagre, é necessário conhecer Jesus. Versículo 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Ele não sabia nem quem era Jesus. Aquele homem, ele recebeu a cura naquele momento, mas ele não sabia quem era Jesus. Quando os judeus foram perguntar para ele, vem cá, quem foi que mandou você carregar essa maca? Hoje é sábado. Ele falou assim, olha, foi um homem que estava aqui. Ele estava aqui agorinha. Ele falou comigo. Ele disse para mim, mas quem é ele? Não, não sei, eu não sei quem ele é. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida como esse homem? Encontramos com Jesus, recebemos até a cura, recebemos um milagre na nossa vida, mas nós não sabemos quem foi que entregou esse milagre. Nós não conhecemos quem é Jesus, achamos que foi pela força do nosso braço, achamos que foi alguém desconhecido, achamos que foi a oração do pastor, achamos que foi o poder que tem naquela igreja ABC, achamos qualquer coisa, menos que foi ele, Jesus de Nazaré. Ele estava aqui, e ele que deu a palavra de cura. Ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia Jesus. Ele se depara com um desconhecido que apresenta a ele uma solução, e ele recebe então o seu milagre, mas ele não atribui o seu milagre a Jesus. Será que eu e você temos reconhecido Jesus na nossa vida e nos milagres que ele tem feito no nosso dia a dia? O fato de você estar aqui hoje é um milagre. O fato de você estar respirando aí hoje é um milagre. O fato de você ter um trabalho hoje na sua vida é um milagre. O fato de você ter uma casa, uma família, é um milagre. Será que nós temos reconhecido que Jesus tem feito isso por nós? Será que nós temos reconhecido que Jesus é de fato aquele que operou o verdadeiro milagre na nossa vida? Aquele homem não sabia quem era Jesus. E você? Sabe quem ele é? Se você saísse daqui hoje, alguém te parasse aqui fora, na Arnaldo Quintela, passando aqui por esse barzinho, perguntasse para você assim, ei, Vitor, quem é Jesus na tua vida? Quem é esse Jesus? Me fala aí quem é Jesus. Você saberia dizer quem é Jesus?
Ilmar, quem é Jesus? Me apresenta esse camarada aí. Carlão, quem é Jesus? Me fala dele. Você saberia dizer quem é Jesus? Você saberia dizer para essa pessoa, falar assim, não, Jesus, olha, meu melhor amigo. Estou com ele todos os dias, inclusive agora. Jesus fez isso na minha vida. Caminho com ele, me deu a salvação, mudou a minha história. Quer conhecer Jesus? Anda comigo, vou te apresentar ele, ó, meu parceiro. Às vezes nós estamos andando com Jesus, esbarramos com ele. Sabe aquele ônibus que você pega todo dia de manhã para ir para o trabalho, para ir para a faculdade? Tem sempre aquelas mesmas pessoas ali dentro. Você até sabe quem elas são. Você olha lá aquela moça de cabelo grande, loiro, ó, aquele rapaz careca, barbudo. Você sabe quem são aquelas pessoas, mas você não sabe o nome, não sabe onde mora, não sabe do que gosta, não se relaciona com ela. Talvez a gente esteja lidando com Jesus dessa forma. É alguém que caminha com a gente, está todo dia no ônibus da vida, mas você não tem intimidade. Mas a gente não convive com ele. Não reconhece quem ele é. Não atribui a ele aquilo que ele tem feito na nossa vida. Quantas vezes eu saí para trabalhar, achando que o trabalho que eu tinha era fruto do meu estudo, do meu potencial, daquilo que eu sabia fazer. Quantas vezes? E aí Deus falava assim, ô miserável, se tu sentar aí agora e tiver um infarto, tiver um piripaque, tu não é mais nada. O fato de você estar aí vivo hoje, respirando, é milagre. Reconhece isso. Quantas vezes a gente olha para um prato de comida na nossa casa e não dá valor. Não reconhece que aquilo vem dele. Pratinho lá, arroz, feijão, ovo, farinha, maravilha, delícia. E você não reconhece que foi Jesus que te deu. Aí a gente só quer reconhecer Jesus quando algo extraordinário acontece. Quando de repente Jesus pega e libera uma cura. Quando Jesus te dá aquela passagem para você ir para Maldivas. Aí você fala assim, glória a Deus, aleluia, milagre. Isso é milagre. E o dia a dia não é milagre não? O dia a dia não é milagre não? Irmãos, para finalizar, quarto ponto, para alcançar o verdadeiro milagre, é preciso abandonar uma vida de pecado. Olha o que Jesus fala para ele lá no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Quando eu li isso aqui, meu irmão, eu buguei. Eu olhei isso aqui e falei assim, e agora? Como é que é esse negócio? Jesus para aquele homem e fala assim, olha, se você voltar a pecar, algo pior vai te acontecer. O cara deve ter ficado assustado, deve falar assim, como assim? Está rogando praga, Jesus? É isso mesmo? Se não for você que me curou, como é que você está falando isso para mim? Aquele homem, ele era um judeu. Ele era um judeu, escolhido. Escolhido de Deus. Povo escolhido dele. E de repente, quando ele ouve aquilo, eu comecei a imaginar o seguinte, Jesus está mostrando algo maior aqui. Tem algo muito precioso nessa frase de Jesus aqui. Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Talvez a gente esteja olhando para aquilo que, aos nossos olhos, é muito importante. Ele foi curado. A paralisia dele foi restabelecida. Mas Jesus estava dizendo para ele o seguinte, isso é muito pequeno, perto de algo muito maior que eu quero te apresentar. Uma vida eterna comigo. Esse é o maior milagre que eu quero te apresentar. Esse é o maior milagre. Jesus, em outra ocasião, curou um homem que foi levado por seus amigos, e eles abriram o telhado da casa, desceram aquele homem na maca, e quando Jesus, ele olha para aquele homem ali naquela maca, ele cura aquele homem, e ele diz assim, olha, você não somente está curado,
mas os teus pecados também estão perdoados. Jesus, ele não só perdoou o meu pecado e o seu pecado, mas ele trouxe uma cura eterna. Ele trouxe a cura de uma doença que só ele pode curar. E essa doença é que nos afastaria a eternidade de Jesus. E o remédio e o milagre para essa cura, somente Jesus pode dar. Somente Jesus pode dar. Irmãos, eu queria encerrar falando sobre isso. Que Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos dar a salvação. O maior milagre que você pode viver na sua vida é ter a salvação. O Lucas viveu com a gente durante 24 anos. Ele não foi curado no seu corpo físico. Mas um dia, nós pudemos testemunhar o Lucas aceitando a Jesus. Meu filho, ele tinha a parte cognitiva dele muito comprometida. Mas um dia nós fomos num batismo lá na sede. E durante esse batismo o pastor, ele fez um apelo. E ele falou assim: se você quer aceitar Jesus, você levanta a sua mão. Eu quero te identificar. E o Lucas, sentado ali na cadeirinha de roda dele, ele começou a levantar a mão dele assim, de uma forma meio trêmula, e ele levantou a mão. Ele levantou a mão, a gente não acreditou que aquilo estivesse acontecendo. Falei assim: deve ser obra do acaso. Não é ele que está levantando a mão, ele deve ter sido um estímulo ali neural, ele levantou a mão sem querer. E aí o pastor insiste: se você quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Ele mais uma vez levanta a mão dele. E a Rafaela falou assim: Leandro, eu acho que o Lucas está aceitando a Jesus. Aí eu virei no ouvido dele e falei assim: filho, você está aceitando a Jesus? Se você estiver aceitando a Jesus, levanta a sua mão então, mais uma vez. E ele pegou e levantou a mão dele pela terceira vez. E aí eu fui lá à frente com a Rafaela, a gente chorava. E ali eu pude entender que o maior milagre que eu poderia presenciar na vida do meu filho não era a cura física dele, mas era a cura eterna. É saber que hoje ele está com o Senhor, num corpo totalmente restaurado. Não há paralisia, não há parte cognitiva comprometida, não há nada que impeça hoje ele de viver uma eternidade com o Senhor. Irmãos, esse é o maior milagre da nossa vida. Aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Ter uma vida eterna com Ele, abandonar uma vida de pecado. Viver uma vida de pecado vai te levar para o inferno, vai me levar para o inferno. Mas abandonar uma vida de pecado, crer em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é o maior milagre. E esse, só Jesus pode fazer.